Nos destaques do Panorama CBN de hoje, eu conto para você que no cenário internacional o dia foi de mais tensão. Isso porque aviões de guerra chineses voltaram a sobrevoar Taiwan após a visita da presidente da Câmara dos Estados Unidos, Nancy Pelosi. Aqui no Brasil, a Câmara dos Deputados aprova uma medida provisória que altera as regras do auxílio alimentação e regulamenta o home office. E no Judiciário, a STF começa o julgamento da nova lei de improbidade administrativa. Esse julgamento pode inocentar políticos condenados que querem participar das eleições de 2022. Panorama CBN. Olá para você que está ouvindo o Panorama CBN. Eu sou a Juliana Prado e vou te contar em menos de 30 minutos tudo que foi notícia nesta quarta-feira, dia 3 de agosto de 2022. Eu começo novamente essa edição falando sobre a nova crise entre os Estados Unidos e a China, que foi provocada por causa da viagem da presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Nancy Pelosi. Ela foi até Taiwan e essa viagem acabou hoje de manhã. Essa visita durou menos de 24 horas, mas acirrou bastante as tensões entre Pequim e Washington. E no roteiro da viagem, Nancy Pelosi se encontrou com a presidente de Taiwan e visitou o parlamento. E essa foi a primeira vez em 25 anos que um alto cargo do tipo dos Estados Unidos visitou essa ilha. Se por acaso você está perdido nessa história, eu contei ontem aqui no Panorama todo o contexto geopolítico dessa visita. Então eu recomendo fortemente que você ouça o episódio da noite de ontem do Panorama para você entender todos os detalhes, combinado? Mas, resumidamente, o governo chinês já tinha se manifestado contra a visita de Nancy Pelosi a Taiwan, porque a China considera a ilha como parte do seu território. E Taiwan se diz independente da China. E por causa dessa visita surpresa, a China prometeu fortes retaliações. Hoje, em entrevista à Globo News, o encarregado de negócios da Embaixada da China no Brasil, Jin Yongjun, explicou como a China entendeu essa visita de Nancy Pelosi a Taiwan. Daí, no meu entender, o Nancy Pelosi, como número 3 do Estado da América, tem a obrigação de seguir os acordos que o seu governo contrata com a China, o que é a política de uma só China, o que é a base fundamental que estabelece as relações entre a China e o ZEUA. E as retaliações já começaram, viu? Hoje a China anunciou sanções à ilha, como a suspensão de importações de itens como frutas e também produtos de pesca da ilha autônoma, além de paralisar as exportações de areia natural para Taiwan. Também nesta quarta-feira, o governo de Taiwan disse que a China fez um bloqueio aeronaval não oficial ao planejar exercícios militares em torno da ilha como resposta a essa visita de Pelosi a Taipei. Aviões de guerra chineses voltaram a sobrevoar a zona de defesa aérea da ilha hoje. E a agência de notícias oficial de Taiwan informou que a ilha já negocia com o Japão e Filipinas rotas alternativas de avião para furar esse suposto bloqueio chinês. A China também avisou que vai fazer exercícios militares em 6 pontos ao redor da ilha, que considera uma província rebelde. Serão simulações aeronavais com uso de tiro com munição real, obrigando grandes áreas de fechamento de espaço para evitar acidentes. Hoje também, do ponto de vista diplomático, o governo da Rússia se posicionou sobre essa visita de Nancy Pelosi. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse que o aumento das tensões provocada pela visita de Nancy Pelosi não deveria ser subestimado. Eu lembro você que Moscou e Pequim têm sido aliadas em questões diplomáticas, principalmente em conflitos com os Estados Unidos.
Aqui no Brasil, hoje foi mais um dia de defesa da democracia, porque o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, abriu os trabalhos do Senado hoje e ele aproveitou a oportunidade para defender as urnas eletrônicas e também ele fez um apelo pela pacificação dos ânimos durante as eleições. Na qualidade de chefe de poder, faço um apelo a todos os cidadãos e cidadãs, a todos os segmentos da sociedade, a todas as autoridades públicas, no sentido da pacificação de ânimos, no sentido do cultivo, da civilidade, mesmo na divergência de opiniões. Nossas instituições são fortes, mas somente permanecerão a selo se continuarem a contar com a adesão convicta dos cidadãos brasileiros, a cujo bem-estar estão destinadas. Ele também fez um gesto que é óbvio, mas é necessário, de que no primeiro dia de janeiro de 2023, o Congresso vai dar posse ao candidato que for eleito pela população. E nesse momento em que enaltecemos a democracia do Brasil, que afirmamos a confiança na justiça eleitoral, do Poder Judiciário, que não terá representantes a disputar eleições, diferentemente do Legislativo e do Executivo, é ao Poder Judiciário que incumbe cuidar das eleições através de um sistema eleitoral baseado nas urnas eletrônicas de confiabilidade já apurada, a garantia à democracia brasileira, à sociedade brasileira, que no dia 1º de janeiro de 2023, aqui estaremos no Congresso Nacional a dar posse ao presidente da República eleito pelas urnas eletrônicas do nosso país, seja qual for o eleito. É essa a afirmação da democracia e é isso que é a expressão da vontade soberana do Congresso Nacional. Como você ouviu, Rodrigo Pacheco já está lá em 2023, porque não há dúvida sobre o processo eleitoral. Mas hoje, para sanar qualquer dúvida sobre esse assunto, o Tribunal Superior Eleitoral recebeu os técnicos das Forças Armadas que pediram de forma urgentíssima o acesso à sala do código-fonte das urnas eletrônicas. Só para esclarecer para você, o código-fonte é um conjunto de linhas de programação de um software com as instruções para que o sistema funcione. E essa abertura do código permite a inspeção pela sociedade civil. E isso está disponível desde o ano passado, mas parece que o pessoal aí das Forças Armadas dormiu no ponto. E aos 45 do segundo tempo pediram para o TSE mostrar como é que funciona esse sistema, que já é super transparente e funciona desde 1996. E essa é mais uma ofensiva dos militares para tentar descredibilizar as urnas às vésperas da eleição. Isso porque o Ministério, como entidade fiscalizadora das eleições, já poderia ter tido acesso a esse código-fonte. Inclusive, um documento da corte que foi obtido pela jornalista Andréa Sadi, da Globo News e aqui da CBN, mostra que no dia 6 de outubro de 2021, no ano passado, foi enviado um documento ao Ministério da Defesa informando que o órgão poderia, a qualquer tempo, até a lacração do sistema, visitar o acesso ao código. Esse sistema ele é lacrado um mês antes das eleições, portanto, no dia 2 de setembro. E desde então, as Forças Armadas não marcaram essa visita, mas vem insistentemente criticando o sistema eleitoral e atacando as urnas eletrônicas, como você está acompanhando aqui no Panorama CBN. E desde quando o código-fonte foi liberado, várias entidades fiscalizadoras já acessaram esse sistema, como a Controladoria Geral da União, que faz parte do governo, o Ministério Público e o Senado. Eles não encontraram qualquer suspeita ou inconsistência que possa ameaçar a segurança dos votos. Hoje foi a vez dos técnicos das Forças Armadas. Eles chegaram pela manhã no TSE, participaram de reuniões técnicas e acessaram a sala do código-fonte no período da tarde. Relembrando para você que as eleições começam em outubro. E sobre essa tática aí do Ministério da Defesa de ficar tentando procurar pelo em ovo onde não existe, o secretário-geral da Academia Brasileira do Direito Eleitoral e Político, Vogani Carvalho,
saiu em defesa do sistema eleitoral durante a programação da CBN e ele disse que não dá para tentar fazer mudanças desnecessárias às vésperas das eleições. Em que país sério você modificaria o seu sistema eletrônico de votação às portas do pleito? A gente vai continuar aperfeiçoando? Vai, isso é um processo contínuo, mas não tem como a gente fazer essa modificação às portas do pleito. É um pouco constrangedor você tentar demonstrar urgência para algo que não aconteceu por sua própria escolha. Você foi convidado a fazê-lo há quase um ano e agora tem um certo assodamento, né? Eu contei para você sobre a reação do presidente do Senado em relação ao sistema eleitoral e hoje o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, defendeu a lisura das informações durante as eleições porque, segundo ele, as fake news provocam danos irreparáveis aos candidatos. Daí a necessidade de uma lisura informacional no ambiente eleitoral para evitar as denominadas informações falsas. São aquelas informações que não têm fundo de veracidade e atingem de forma frontal a candidatura de outro concorrente, causando-lhe danos irreparáveis. E essa fala de Fux, ela foi feita durante um evento no STF que foi promovido em conjunto com a Embaixada da Alemanha. E eu chamo a sua atenção porque nesse evento o embaixador da Alemanha saiu em defesa do sistema eleitoral brasileiro e disse acreditar na resiliência da democracia. E quem foi nessa mesma linha hoje foi o encarregado de negócios da Embaixada da China no Brasil, Jin Yong. Reforço aqui para você que a China não foi convidada por Bolsonaro para aquela reunião com os embaixadores em que ele espalhou mentiras sobre o sistema eleitoral, mas mesmo assim hoje em entrevista à Globo News, o encarregado de negócios da Embaixada da China no Brasil defendeu a decisão soberana da população brasileira. Gostaria de reiterar que a China nunca intervém nos assuntos internos de outros países. Daí cabe ao povo brasileiro, portanto, escolher o seu líder e respeitamos a escolha do povo. Aproveitando que eu estou falando de eleições, temos aí treta à vista, porque o partido PROS anunciou hoje o apoio à candidatura de Lula já no primeiro turno da eleição presidencial. Esse anúncio ele foi feito durante uma reunião com coordenadores da campanha da chapa Lula-Alckmin e participaram dessa conversa Eurípides Júnior, que é presidente do PROS, e também Aloísio Mercadante, que é coordenador do programa de governo da chapa Lula-Alckmin. E Geraldo Alckmin, que é candidato a vice-presidente, também estava presente. E os representantes do PROS apresentaram como contraproposta para o programa de governo do PT a necessidade de auxiliar os brasileiros endividados. Essa proposta foi aceita pelo PT, por isso que eles selaram aí o acordo. Porém, entretanto, todavia, eu falei para você que vem treta por aí, né? Porque o PROS tem um candidato à presidência que é o Pablo Marçal. E ele foi pego de surpresa com esse apoio. Ele disse que o novo presidente do partido, o Eurípides Júnior, não tem poder de mudar o resultado de uma convenção que selou o nome dele como candidato à presidência, isso dentro do prazo legal. O evento que oficializou Pablo a candidato à presidência aconteceu no último dia 31. E em nota, hoje, Pablo Marçal justifica que o presidente do partido precisaria dispor de 10 dias para a convocação de uma nova convenção. E como ele assumiu o cargo no dia 1º de agosto e o prazo final das convenções é de 5 de agosto, ele não teria um amparo legal para mudar os rumos de uma convenção. E essa confusão está acontecendo dentro do partido porque teve uma mudança no comando do PROS. Em março, a Justiça do Distrito Federal
destituiu Eurípides da presidência do PROS após acusações de desvios de verba partidária feitas pela ala contrária ao fundador desse partido. Mas o Superior Tribunal de Justiça julgou que não há provas suficientes para retirar Eurípides do cargo e devolveu a presidência do partido a ele, enquanto o caso segue tramitando na Justiça. Agora eu vou fazer uma pausa no noticiário para trazer um recado do patrocinador deste podcast. As mudanças causadas pela transformação digital nos bancos já podem ser facilmente notadas. Segundo uma pesquisa solicitada pela Fiserv e feita pela Toluna Insights, cerca de 1/5 da população brasileira realiza os seus controles financeiros em contas digitais. E o BV dispõe de uma conta digital e de uma melhoria contínua, tanto que a experiência do usuário tem sido um dos principais pontos considerados na trajetória de transformação em diversos setores dentro do banco. Além disso, tem ampliado investimentos em tecnologia e dados, e também na mudança da cultura corporativa e na diversificação dos negócios para se tornar um banco cada vez mais conectado. Para saber mais, acesse bv.com.br e siga também nas redes sociais no @BancoBV. Voltando ao noticiário, hoje foi dia dos políticos ficarem com a TV ligadinha ali na TV Justiça, vendo um julgamento do STF. Porque o Supremo Tribunal Federal começou a julgar hoje se a nova lei de improbidade administrativa tem um efeito retroativo, ou seja, se vale para casos antigos. Explicando melhor para você, essa lei de improbidade administrativa, ela serve para enquadrar condutas desonestas que atentem contra princípios da administração pública e que causem prejuízos erário e resultem no enriquecimento ilícito dos agentes públicos. E esse julgamento interessa a políticos que foram condenados por esse crime, por improbidade administrativa. E eu falei para você que tem político que está de olho nesse julgamento, porque dependendo da decisão do Supremo Tribunal, esse político condenado por improbidade administrativa pode ser impedido de concorrer às eleições por causa da lei da ficha limpa. E entre os políticos que podem ser beneficiados estão o presidente da Câmara, Arthur Lira, e também os ex-governadores Antony Garotinho e José Roberto Arruda. E tem também o ex-prefeito do Rio de Janeiro, César Maia. Os ministros analisam um caso específico que vai servir de parâmetro para os demais casos. E é uma prioridade do STF e tem repercussão geral, ou seja, essa decisão deve ser seguida pelas demais instâncias. E cabe ao STF analisar se a mudança na lei, que agora exige o dolo, ou seja, a intenção do agente para configurar a improbidade, pode ser aplicada para casos que já foram julgados antes da sanção dessa nova lei. Essas alterações na lei de improbidade administrativa foram sancionadas em outubro de 2021 pelo presidente Jair Bolsonaro, depois de uma aprovação da Câmara e do Senado, e têm sido criticadas por restringir hipóteses de improbidade e dificultar sanções, porque a partir das alterações que foram aprovadas, esse texto, essa lei, passou a exigir o dolo do agente, ou seja, a intenção de cometer a irregularidade para essa condenação. Antes, os atos culposos sem intenção também eram punidos. Então, resumindo aqui para você, se por acaso um político for enquadrado por improbidade administrativa, por receber propina ou algum outro dinheiro de forma ilícita, ele pode dizer que não teve a intenção de receber esse dinheiro, mas ele recebeu, mas que colocaram ali na conta para ele. E essa lei também determina que só vai ser cabível a ação por improbidade administrativa
se houver algum dano efetivo ao patrimônio público. Então, como você deu para perceber, esse julgamento é bem complexo, polêmico, e até por causa disso, enquanto eu gravo este podcast, o julgamento está na fase de discussão e tudo indica que o veredito vai ser dado ao longo da semana. Isso é claro se nenhum ministro fizer um pedido de vista, ou seja, para suspender ali de forma temporária o julgamento, para que o ministro possa analisar melhor a ação do caso. Lá na Câmara dos Deputados, os parlamentares aprovaram uma medida provisória super importante para você. Essa medida altera as regras para a concessão do auxílio alimentação que é pago aos trabalhadores e regulamenta a adoção do teletrabalho, que é chamado de home office pelas empresas. Essa medida provisória, ela foi editada em março pelo governo Jair Bolsonaro, começou a valer, mas o Congresso precisa analisar essas medidas. Então, por isso que hoje teve análise da Câmara, que fez algumas alterações. Depois, essa medida provisória vai ser analisada pelo Senado. E hoje teve uma reviravolta na votação da medida provisória, porque um dos principais temas discutidos foram as regras para o Vale Alimentação. Eu vou resumir para você os principais pontos desse texto, começando pelo Vale Alimentação. Inicialmente, o relator dessa medida provisória, o deputado Paulinho da Força, cogitou permitir que o auxílio alimentação fosse pago aos trabalhadores em dinheiro, o que foi fortemente criticado pelo setor de restaurantes. E em um novo parecer, Paulinho da Força retirou essa sugestão, mas incluiu a possibilidade do trabalhador sacar o saldo que não for utilizado ao final de 60 dias. Essa medida provisória também deixa claro que o auxílio alimentação não pode ser usado para nenhum outro gasto que não seja a compra de comida. Essa proposta também proíbe que as fornecedoras de tickets alimentação deem descontos para as empresas que contratam o serviço. Por exemplo, antes, uma empresa poderia contratar R$50 mil em auxílio alimentação, mas pagar menos por isso. E essa diferença era compensada com a cobrança de taxas para os restaurantes e supermercados. Na avaliação do governo, esse método fazia com que a alimentação dos trabalhadores ficasse mais cara. Em um outro ponto desse texto, Paulinho da Força incluiu no parecer dele, e a Câmara aprovou, a possibilidade das centrais sindicais terem acesso ao saldo residual das contribuições sindicais, que se tornaram facultativas com a reforma trabalhista. Como argumento, Paulinho da Força disse que há uma necessidade de resolver uma pendência e foi deixada pela aprovação da reforma trabalhista. Esse texto também facilita o home office de maneira permanente, abrindo a possibilidade da adoção definitiva de um modelo híbrido e também a adoção de um esquema de trabalho por produção e não apenas por jornada de trabalho. Com essa medida provisória, o trabalhador vai poder ser contratado seguindo as regras da CLT, mas sob o regime de produção, inclusive sem controle de ponto, quando estiver no regime de teletrabalho. Essa medida provisória, ela também considera teletrabalho ou trabalho remoto, home office, a prestação de serviços fora das dependências do empregador de maneira preponderante ou não. Além desse modelo híbrido de trabalho, o funcionário também vai poder trabalhar em uma localidade diferente de onde foi contratado. Então, nesse caso, vale a legislação de onde o trabalhador celebrou esse contrato. Com isso, o funcionário pode morar em outro estado ou outro país, mas seguindo as regras da CLT. Segundo o governo, não estão sendo alteradas as regras previdenciárias. Por fim, essa medida provisória também assegura que não há possibilidade de redução salarial por acordo individual ou com o sindicato, ou seja, não existe nenhuma diferença em termos de pagamento de salário para quem trabalha de forma presencial ou remota. Lembro para você que essas alterações, elas precisam ser aprovadas também para o Senado para começar a valer.
No mercado financeiro, a Bolsa de Valores de São Paulo encerrou o dia de hoje em alta de 0,41% aos 103.787 pontos. No mercado de câmbio, o dólar comercial fechou com uma baixa de 0,02% aos R$ 5,278. Já o euro terminou o dia com uma elevação de 0,03% aos R$ 5,369. Agora eu vou indo nessa, muito obrigada pela companhia de hoje. O roteiro dessa edição foi escrito por mim, a montagem e a sonorização são do Daniel Mesquita, o Dom. E você pode me encontrar lá nas redes sociais, no @Juliana_Deprado no Twitter, tem o Instagram que é o @JulianaDeprado e o e-mail que é o juliana.prado@cbn.com.br. E não se esqueça que amanhã tem mais Panorama, tem a edição da manhã deste podcast a partir das 7 horas da manhã com a Raíssa Cerdeira, combinado? Beijos pra você e até amanhã! Panorama CBN. As principais notícias do dia em menos de meia hora.